divisão celular, para que serve a divisão celular? Gente, toda célula que precisa se regenerar, quando a gente faz algum corte, algum machucado, né, quando faz uma cirurgia, alguma coisa que precisa regenerar, vai ter que produzir mitose, a célula vai ter que fazer mitose para produzir novas células, tá? A formação de novas células, para crescimento do indivíduo, né? Então a gente tem, quando a gente é bebê, até a vida adulta, a gente cresce o tempo todo. E esse crescimento ele se dá por formação de novas células. Não quer dizer que as nossas células elas cresçam de tamanho, né? Não é isso. Elas multiplicam o número de células, né? Algumas células crescem de tamanho também, como é o caso do tecido adiposo, aí nossas células que armazenam gordura. Quanto mais a gordura elas vão aumentando e faz a gente aumentar também cada vez mais. Mas a mitose é o principal fator aí para crescimento de novos indivíduos. Transmissão de características genéticas, né? Já que na hora da divisão celular você está passando DNA junto, e aqui também não está falando só de mitose, né? Tá falando de divisão celular como um todo. Então está falando de meiose também, que a meiose ocorre lá na hora da formação dos gametas, espermatozoide e óvulo. Então também transmissão de características genéticas aí para os indivíduos mais novos, para os indivíduos aí. Vai gerar, né? Divisão descontrolada das células, gente, é assim que formam-se tumores. Então, os tumores nada mais são do que o crescimento desordenado de células. É quando uma célula começa a fazer mitose, ela perde o limite dela, né? E vai fazendo divisão celular descontrolada. Então, você acaba formando uma massa celular ali, e essa massa celular nada mais é do que um tumor, né? Só uma matéria super interessante, né, que é uma matéria super interessante, que está falando assim, ó, você tem 2 metros de DNA em cada célula. Como é que ele não embaraça? Né? Você tem um fone de ouvido, você guarda ele arrumadinho, quando você vai tirar ele está cheio de nó, né? Imagina um monte de fita de DNA completamente sensível dentro das suas células, como que isso não embaraça, né? Aí está falando, a ciência está prestes a entender o porquê nossos filamentos de DNA não enrolam feito fone de ouvido no núcleo das células. Isso ajuda a combater o câncer. Você tem 2 metros de DNA no núcleo de cada célula do seu corpo. E seu corpo, segundo a estimativa mais precisa, é formado por 37,2 trilhões de células. Ninguém quis contar uma por uma para confirmar o número, ainda bem. Por isso que está falando que é estimativa, né? Isso significa que, de alguma forma, cabem 74 trilhões de quilômetros de material genético dentro de você. É o suficiente para ir e voltar de Plutão 5 vezes no ponto da órbita do planeta em que ele passa mais longe da Terra, que fique bem claro. Enfim, o importante é que você tem uma quantidade muito grande de filamentos de DNA. Vocês estão ouvindo o cachorro latindo ou não está atrapalhando vocês? Dá pra ouvir, mas não tô atrapalhando. Eu tô, mas não tá atrapalhando não. Beleza, então, porque aqui para mim tá muito chato. Aí, gente, você tem os filamentos de DNA que são muito finos, né? Imagina um monte de trem desse daqui assim, ó, dentro das suas células. Aí você vai, eu queria que tivesse outro desse, né? Você tem lá assim. Aí quando a célula vai se dividir, ela tem que puxar e tem que ir um para cada lado. Não pode arrebentar, não pode soltar nenhum pedaço, né? Aí se um DNA for com um pedaço faltando, você pode causar uma mutação genética, pode causar vários problemas aí, né? Então a divisão celular é um processo muito minucioso. E um dos procedimentos aí que a célula encontra para poder não embolar esses DNAs é condensar esse DNA, deixar ele bem condensado, né, e na forma de cromossomos. Então os DNA, a molécula de DNA, ela começa a se enrolar em proteínas chamadas de histonas, né, histonas com H, e ele começa a ficar bem enroladinho, tá? Imagina você pegar esses fios, né, de fone e enrolar como se fosse um novelo de linha, né, aqueles novelos de lã, né? Você fica muito mais fácil você dividir, você guardar, você armazenar, do que se tiver tudo solto, tudo embolado. Então o cromossomo nada mais é do que
do que esses DNAs bem condensados. Então você tem aí a dupla fita, ele se enrola nessa proteína, ele vai condensando, até chegar na forma aí mais condensada, que são os cromossomos. Então a divisão celular, gente, é dividida em mitose e meiose. Mitose é realizado em todas as células somáticas do nosso corpo. O que são células somáticas? É o que não é germinativo. Então a célula do fígado, célula da pele, célula que forma o cabelo, célula do olho, né? Isso tudo são células somáticas. Isso tudo está fazendo mitose. Já a meiose, ela é realizada em células sexuais, células que vão formar os gametas, né? Espermatozoide e óvulo. A mitose, você vai dar origem a duas células iguais às à célula mãe, e a meiose, você vai produzir 4 células com metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, na mitose, você tem uma célula 2N e vai produzir 2 células 2N. Na meiose, você tem uma célula 2N e vai produzir 4 células N, né, com metade do número de cromossomos. O ciclo celular, gente, ele é dividido em intérfase e a divisão celular propriamente dita, seja mitose ou seja meiose. Tá? A intérfase é o intervalo entre as divisões. É quando a célula está fazendo a atividade dela rotineira. Né? Se é uma célula que produz hormônio, ela vai produzir hormônio quando ela não está se dividindo. Né? Então, essa intérfase ela é dividida em G1, S e G2. Tá? A intérfase, tanto na mitose quanto na meiose, é a mesma, não muda. Na fase G1, a célula ela vai crescer de tamanho, ela vai começar a crescer para ela poder preparar para se dividir, né, futuramente, e é onde ela vai fazer as atividades dela rotineiras. É a etapa que as células desenvolvem as funções dela. Essa etapa varia. Se for uma célula que se divide muito rapidamente, a fase G1 dela vai ser mais curta, né? Aproximadamente uma célula fica em G1 aproximadamente 9 horas, né? Em S, aproximadamente 7 ou 8 horas. E a fase da meiose ou da mitose, propriamente dito, demora 30 minutos, né? Então, a divisão celular é uma fase rápida, perto da intérfase aí, tá? Existem algumas células do nosso corpo que não se dividem, igual, por exemplo, os neurônios. Quando o neurônio ele já está formado, ele já está prontinho, ele não se divide mais, tá? Então, ele fica num G1 infinito, que a gente chama. Ele não sai desse G1, ele não avança para a fase S, G2 e divisão. Ele só fica nesse G1. Aí, nesse caso, é chamado de G0, tá? Porque ele sai do G1, entra no G1 de novo. Ele só fica nesse loop infinito aí dentro do G1, tá? Então, a célula ela vai crescer e ela vai se preparar para uma possível divisão celular, né? Então, depois da G1, ela entra em S. S significa síntese, significa produção. É quando o DNA ele vai se duplicar para poder se dividir, né? Pensa bem, se você tem uma célula de 46 cromossomos e ela vai dar origem a 2 células de 46 cromossomos, esse DNA ele tem que estar duplicado, tá? Então acontece duplicação do DNA. E a fase G2 é quando você tem uma preparação final para entrar na mesma divisão celular, quando a célula vê se está tudo certo, se todas as moléculas de DNA se duplicaram certinho, se está tudo certo, o tamanho da célula, se as organelas estão divididas. Aqui nessa fase G2 ela tem aumento do número de proteínas, né? Porque se você vai dividir uma célula, você tem que dividir as proteínas em duas. As organelas, as mitocôndrias, tudo tem que ter material para formar 2 novas células, né? Então tudo se duplica dentro da célula. E nessa fase G2 ela vê se está tudo ok. Se não tiver, ela volta para a fase S. Se não tiver, volta para a fase G1. Ela consegue ir voltando para poder corrigir possíveis erros, né? Se ela vê que é erro que ela não consegue corrigir, ela suicida, porque ela entrar na mitose com uma divisão, com uma duplicação de DNA errado, alguma coisa, pode ser o primeiro passo para poder formação de um tumor,
né? Primeiro passo para a mitose ela ser desordenada, né? Então ela tem que estar tudo ok aqui. Aqui tudo que eu falei está escrito aqui, tá? Nesses ciclos, eu só quero que vocês entendam isso daqui. Na fase S tem duplicação do DNA. Então você tem aqui um cromossomo, tá? E aqui ele duplica os braços dele. E esses braços são chamados de cromátides. Então eu tenho as cromátides irmãs, tá? Então aqui eu tenho o DNA duplicado. Só que o que acontece? Eu continuo com um cromossomo. Então eu tenho um cromossomo simples e um cromossomo duplicado, com o dobro da molécula de DNA, mas eu continuo tendo um cromossomo. Entenderam isso, gente? Entendi. Beleza. Então na fase S, o DNA ele é duplicado e ele fica preso num ponto chamado de centrômero. Centrômero é o pontinho que vai prender essas duas cromátides irmãs, tá? Mas ele continua sendo um cromossomo só que duplicado, tá? G2 aí que eu expliquei. E como que acontece essa duplicação do DNA? Gente, isso daqui é muito importante, no sentido não, tá, gente? É sentido, tem esse N não. Acontece no sentido 5 linha, 3 linha. Eu escrevi aqui porque é assim que fala, tá? Então, a duplicação do celular, ela sempre acontece no sentido 5 linha, 3 linha. O que significa isso? Isso já vi caindo em prova, tá? Em Enem. Às vezes tem até uma charge que eu acho que fala assim, qual é o sentido da vida? Aí o outro bonequinho responde assim, 5 linha, 3 linha, tá? O que acontece? Como que é formado o DNA? O DNA é formado por nucleotídeo. O nucleotídeo, ele tem um fosfato, deixa eu ver aqui ó, tem um fosfato ligado a um açúcar, que é uma pentose, né, que tem 5 carbonos, e ligado a uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, guanina e citosina. Agora, esse açúcar aqui, deixa eu pegar minha caneta aqui para poder escrever aqui para vocês. Esse açúcar aqui, ó, presta atenção nisso daqui. Ele tem carbono 1, aqui não é carbono, né? Aqui é oxigênio. Carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Certo, gente? Entenderam isso? São 5 carbonos dessa pentose. Esses 5 carbonos que eu falei aí que formam esse açúcar. Tá? Entenderam? Sim. Então, peraí. Na hora que você vê essa fita de DNA, o carbono 5, ele está virado para cima. Certo? Então, a gente fala que essa fita, ela é 5 linha, porque o carbono 5 está para fora. É o último carbono que sobrou aqui na molécula de DNA. Tá vendo? É ele que fica para fora. Só que a outra fita de DNA complementar, ela vem antiparalela. Ela vem ao contrário dessa fita de DNA. Os nucleotídeos é como se da outra fileira tivesse de cabeça para baixo. Tá vendo? Então aqui eu tenho o fosfato, o açúcar e a base. Aí ligado a ele eu tenho a base, a açúcar e o fosfato para cá. Tá vendo que nesse nucleotídeo aqui o fosfato ficou para baixo e nesse nucleotídeo o fosfato ficou para cima? Aí vem aqui o fosfato do segundo, o açúcar e a base. Aqui, vocês estão conseguindo ver que um está de cabeça para baixo para o outro? Analisando esse daqui, ó. Tá vendo? Eu tenho fosfato para cima, eu tenho fosfato para baixo. Eu tenho um açúcar aqui com o O para cima, ó. Aqui o O está para baixo. Aqui eu tenho a base nitrogenada e a base nitrogenada. Porque para eles se complementarem, para timina ligar adenina, citosina, guanina, elas são paralelas entre si, né? Mas só que elas são antiparalelas, tá?
Porque se elas fossem, quer ver? Peraí. Se elas fossem ao contrário, se essa base aqui fosse ao contrário, o açúcar estivesse aqui e o fosfato aqui, o próximo nucleotídeo ia se ligar para cima. Eles não iam conseguir se complementar. Entenderam isso? Ficou claro? Ficou. Então, beleza. Ficou. Então, olha só. Então, esse carbono 1 aqui, 2, 3, 4, 5. Tá? Essa daqui é a extremidade 5 linhas dessa fita. Só que nesse carbono aqui, ó, nesse lado de cá, ó, carbono 1, 2, 3. Tá vendo que foi o terceiro que ficou para solto? Então, essa daqui a gente chama de extremidade 3 linhas. Beleza? Estão entendendo até agora? Sim. Sim. Então, ó. Então, essa fita de cá, ó, aqui é as 5 linhas, aqui embaixo vai ser a 3 linhas, vai ser o extremo 3 linhas. Então, qual que é o sentido 5 linhas, 3 linhas? É daqui para cá, que vai começar daqui para cá. E nessa fita de cá? Daqui para cá. Tá? Então, sempre que acontecer a duplicação do DNA, ele vai começar sempre do lado 5 linhas e vai andando para o lado do 3 linhas. Do 3 linhas, tá? E do outro lado, vai começar de um lado para o outro. Então, deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem aqui para mostrar para vocês. Então, o que acontece? Na hora que essa fita de DNA aqui, ela se abre para poder fazer a duplicação, vamos supor que aqui seja 5 linhas, aqui seja 3 linhas. Então, vai começar aqui, ó, complementar aqui, ó. Vai começar a fazer outra fita aqui. Entendeu? Nessa direção de 5 linhas até 3 linhas. E do lado de cá, vai começar de baixo para cima, igual tá fazendo aqui. Aí vai complementando a base aqui e vai abrindo. E aqui vai abrindo. Ficou complexo, gente? Ficou. Eu consigo. Deixa eu ver se fica mais claro aqui, ó. Então, eu tenho uma molécula de DNA aqui, ó. Vamos supor. Vai, como é que faz para desenhar isso? Vamos supor aqui, ó. Eu tenho uma fita de DNA. Vou desenhar ela reto. Não vou desenhar ela trançada. Aí as bases aqui ligando. Vamos supor que essa fita aqui seja 5 linhas, porque o carbono 5 que está apontando para cá. E aqui seja 3 linhas. E na de cima, aqui, então vai ser o contrário, vai ser sempre o contrário. 5 linhas, 3 linhas. O que é a primeira coisa que vai acontecer nessa fita de DNA? Essas pontes aqui, elas vão sumir. Vai vir uma enzima que vai quebrando essas ligações. Então, vai começar a completar com uma fita nova. Então, aqui, ó, vai completando aqui, ó, para formar uma nova fita de DNA. Formou outra fita de DNA aqui nova, embaixo. Mas e em cima? Em cima vai formar daqui para cá. Entenderam? Para no final eu ter duas novas fitas. Sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. E isso está diretamente relacionado com a posição do açúcar, do carbono do açúcar, tá? Que um é o carbono 5, que ele vai ficar para fora, e a outra o carbono 3. Isso parece meio bobo, gente, mas isso cai tanto, tá? Sentido 5 linhas, 3 linhas. Tá vendo? Esse daqui é um açúcar, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, o 5 fica aqui em cima. Beleza? Então, o que acontece na duplicação do DNA? Gente, eu tenho primeira coisa que tem que fazer é uma enzima vir quebrando essas ligações aqui.
eu tenho que separar essas ligações dessas bases nitrogenadas, aquelas ligações A, T, C, G, isso tem que ser quebrado para entrar novos nucleotídeos, tá? E isso quem vai fazer é uma enzima chamada de helicase. Essa helicase que vai quebrar essas pontes, vai quebrar essa molécula de DNA no meio, vai romper essas ligações de hidrogênio para poder depois formar novas ligações, tá? E quem que vai formar essas novas ligações? Vai ser uma molécula, uma enzima chamada de DNA polimerase. O que essa DNA polimerase vai fazer? Ela vai olhar aqui, ó. Deixa eu ver aqui que tem uma outra imagem. O que ela vai fazer? Ela vai passeando aqui. Ela vai passeando aqui, ó. Aí ela vai ver aqui. Ah, aqui tem uma base. Que base é essa? A. Aí a DNA polimerase vai lá e vai pegar uma base T. Aí ela vai olhar aqui. Qual que é essa base aqui? G. A DNA polimerase vai pegar C. Aí ela vai ver aqui. Qual que é essa base? T. Ela vai colocar aqui A. E vai formando essa nova cadeia aqui com essas bases que vão estar todas soltas aqui dentro. Aqui dentro, lá do núcleo, vai ter C, G, A, T, vai ter tudo solto ali. E a DNA polimerase vai vendo. Aqui eu tenho timina, vem cá, adenina. Eu tenho aqui citosina, vem cá, guanina. Então a DNA polimerase ela vai fazer esses polímeros de DNA. Tá? Isso tudo está explicadinho aqui. É um processo, gente, isso é muito importante, isso também cai, essa palavrinha, semi-conservativo. Porque o que acontece? Porque no final da duplicação celular, no final da duplicação do DNA, eu vou ter aqui, ó, formação de uma nova molécula de DNA. Só que essa azulzinha aqui, ela faz parte da fita antiga, e essa vermelha é a fita nova. E do lado de cá vai formar um novo, em que o azul faz parte da fita antiga. Já o vermelho que vai estar formando aqui, vai fazer parte de uma nova fita. Então, ele vai formar uma nova molécula de DNA, só que a metade dele vai ser conservado do DNA antigo. Aí, depois daquela nova molécula de DNA, depois, futuramente, ela vai se duplicar de novo, metade